Você já se sentiu cansado de ser forte? De sempre ter que estar em pé enfrentando as tempestades, mesmo quando tudo dentro de você só queria uma pausa? Aquela sensação de que, enquanto o mundo à sua volta parece ceder, você precisa manter a postura, como se ser forte fosse sua única opção. Se você se identificou, saiba que não está sozinho. O cansaço de ser forte, o desgaste de carregar o peso de ser o pilar de todos, é real. E por mais que nos digam que ser forte é uma virtude, às vezes essa força nos deixa exaustos, sem energia e muitas vezes sem saber como continuar. A sociedade valoriza tanto a ideia de resiliência, de superação, de ser inquebrável. Mas e quando você sente que não pode mais carregar esse fardo? Quando a vida exige tanto de você que a ideia de simplesmente respirar e deixar de ser forte parece a única opção possível? A resposta é simples. Você não precisa ser forte o tempo todo. E mais importante, não há problema nenhum em reconhecer que está cansado de carregar tudo sozinho. A pressão para estar sempre bem, para manter a aparência de controle, pode ser um dos maiores inimigos do nosso bem-estar. Vivemos em uma sociedade onde as redes sociais celebram os momentos de vitória, mas quase nunca falam sobre os dias difíceis, sobre as noites em claro, sobre a solidão que pode acompanhar a sensação de estar o tempo todo em pé. Quando você está sempre tentando ser o exemplo de força, você acaba se distanciando de quem realmente é. Em vez de ser humano, você se transforma em uma versão idealizada de si mesmo, aquela que não chora, que não se deixa abalar, que mantém o sorriso mesmo nas situações mais difíceis. E no fundo, isso vai te consumindo. Mas o que acontece quando você finalmente permite a si mesmo ser vulnerável? Quando, em vez de carregar o mundo nos ombros, você decide que está tudo bem em descansar? O primeiro passo é entender que ser forte não significa nunca fraquejar. Ser forte é também ser capaz de admitir que, em alguns momentos, você precisa de ajuda. Ser forte é saber que há uma linha tênue entre resiliência e esgotamento, e que é saudável reconhecer quando você já ultrapassou essa linha. A verdadeira força está em se permitir ser humano, com suas falhas, fraquezas e limitações. E sim, isso pode significar que você vai precisar parar por um momento, colocar a sua saúde mental e emocional em primeiro lugar e talvez pedir apoio. Muitas vezes, a pressão de ser forte o tempo todo vem de uma expectativa interna, não externa. Você se cobra constantemente, se sente responsável por todos os problemas, pelas preocupações, pelas necessidades dos outros. Você pensa que, se não for forte, as coisas podem desmoronar, que você será visto como fraco ou incapaz. Mas a realidade é outra. Quando você se permite ser vulnerável, quando tira um tempo para cuidar de si mesmo, quando se dá o direito de não ter todas as respostas, você se torna ainda mais forte. Porque para enfrentar o que a vida tem a oferecer, você precisa estar bem consigo mesmo. E isso inclui reconhecer suas limitações. O desgaste de ser forte o tempo todo é real, e muitas vezes ele não aparece de forma óbvia. Não é como uma dor física que você pode ver e tratar. O cansaço de manter uma fachada de força pode afetar sua mente, suas emoções e até mesmo o seu corpo. Você começa a sentir uma exaustão que não pode ser resolvida com uma boa noite de sono. Sua energia mental se esgota, você se sente distante das pessoas, começa a se isolar, e aquele sorriso que você costumava dar com facilidade agora parece forçado. As relações se tornam superficiais porque você está sempre ok e ninguém consegue perceber o peso que você está carregando por dentro. O problema é que, quando você tenta carregar tudo sozinho, o desgaste se acumula, e mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que está se afastando de quem realmente é. Então, qual é a solução para esse desgaste? O primeiro passo é reconhecer que você não precisa ser forte o tempo todo. Reconhecer que a verdadeira força vem da capacidade de se cuidar, de pedir ajuda quando necessário, de aceitar que todos nós, como seres humanos, temos momentos de fraqueza. O segundo passo é ser gentil consigo mesmo. Não se cobre tanto. Está tudo bem não ser perfeito o tempo inteiro. A vida não exige que você seja um super-herói o tempo todo.
Você tem permissão para descansar, para desacelerar, para reconhecer que está com dificuldades e que isso não define quem você é. Isso não faz de você menos capaz. Muito pelo contrário, faz de você uma pessoa que tem a coragem de enfrentar seus limites e lidar com as suas emoções de forma honesta. Eu sei que, à primeira vista, pode parecer contraditório. A ideia de que ser vulnerável e se permitir descansar é, na verdade, uma forma de ser mais forte pode soar como uma confusão. Mas a verdade é que quando você se permite ser frágil, quando se dá o direito de não estar sempre bem, você começa a liberar um peso que, até então, estava esmagando sua energia vital. O problema não está em ser forte, mas em carregar essa responsabilidade o tempo inteiro, sem nunca dar uma pausa. O cansaço emocional, a sobrecarga mental e a pressão de manter o controle podem se transformar em uma prisão invisível e, antes que você perceba, você já não tem mais forças para continuar. A chave para lidar com isso é entender que a verdadeira força não está em nunca falhar, mas em aprender a lidar com as falhas, com os momentos de queda, com as vezes que você sente que não pode mais. Existe uma enorme liberdade em reconhecer que não temos que ser perfeitos o tempo inteiro. Isso é libertador. Quando você aceita sua humanidade, sua vulnerabilidade, você se permite um descanso merecido, sem sentir culpa por isso. E ao fazer isso, você descobre uma energia renovada, mais pura e mais forte do que jamais imaginou. O que muitas vezes nos impede de nos permitir ser vulneráveis é o medo do julgamento. O medo de que, ao mostrar que estamos cansados ou que não podemos com tudo, seremos vistos como fracos ou incapazes. Essa ideia, no entanto, é completamente errada. O fato de você ser honesto consigo mesmo sobre suas limitações é um sinal de sabedoria, não de fraqueza. E mais, a vulnerabilidade é, na verdade, uma das formas mais poderosas de conectar com os outros. Quando você se permite ser frágil, quando compartilha suas dificuldades e seus desafios, você cria uma ponte de empatia com aqueles ao seu redor. Você mostra que não é perfeito, mas que está disposto a seguir em frente mesmo quando as coisas não estão fáceis. Não há vergonha em sentir que você não aguenta mais. Não há vergonha em admitir que, por mais forte que tenha sido até agora, há momentos em que o peso se torna demais. Isso é parte do processo de ser humano, de viver. Não somos máquinas, somos pessoas. E é natural que, em alguns momentos, a vida nos sobrecarregue. Mas ao invés de ignorar o cansaço, de fingir que está tudo bem quando não está, você deve dar a si mesmo permissão para pausar. O descanso não é um sinal de fraqueza, mas de autocuidado. Ele é fundamental para a sua recuperação, para que você possa voltar mais forte e mais resiliente, pronto para os desafios que a vida traz. Lembre-se de que a força verdadeira vem da capacidade de reconhecer os limites e de agir dentro deles. Às vezes, ser forte não é continuar a andar sem parar, mas saber quando é hora de dar um passo atrás, respirar e recarregar as energias. Não espere até estar completamente esgotado para fazer isso. Não há glória em sacrificar sua saúde mental ou emocional em nome de uma fachada de força. Quando você se permite descansar, você cria um espaço para a cura, para o autoaperfeiçoamento. E com isso, volta mais forte, mais preparado para os desafios à frente. O cansaço de ser forte não é algo que acontece da noite para o dia. Ele se acumula lentamente, como uma pilha de tarefas que você vai deixando para depois, como um peso invisível que vai ficando cada vez mais pesado. Mas esse desgaste pode ser evitado se você tomar medidas para cuidar de si mesmo ao longo do caminho. Quando você começa a perceber que precisa de ajuda, quando sente que está no limite, você dá o primeiro passo para a sua recuperação. Não tenha medo de pedir apoio. Não tenha medo de delegar responsabilidades, de se afastar de situações que te drenam, de dizer não quando for necessário. Pedir ajuda, aliás, é um dos maiores sinais de força que você pode demonstrar. Ter a coragem de reconhecer suas limitações e pedir apoio de pessoas em quem confia é um ato poderoso. Isso não significa que você está se entregando ao fracasso, mas sim que você está tomando as rédeas da sua vida, decidindo o que é melhor para a sua saúde mental e emocional. A verdadeira força não está em carregar o peso sozinho, mas em reconhecer que precisamos uns dos outros, que não estamos sozinhos nessa jornada. Ajudar-se mutuamente é um dos maiores pilares de nossa humanidade.